Olá, tudo bem? Olha, eu estou aqui um pouco empolgado com algumas coisas que eu ouvi, com algumas histórias, né? Com algumas histórias que eu ouvi. Eu estava falando com algumas pessoas, né? E confesso para os irmãos, para os amigos e a quem interessar possa, eu sou um coletor de histórias, né? Eu tenho as minhas histórias vividas, né? E as que eu ainda espero viver em Deus e com Deus, mas eu tenho em mim muitas memórias, né? De histórias de pessoas que contaram o que passaram, o que viveram ou o que estão vivendo. E eu acho isso surpreendente, porque nós aprendemos com todo mundo. Todo mundo tem as suas histórias, né? Quer seja elas boas ou não muito boas, existem histórias bem tristes mesmo, nós sabemos disso. Pessoas que sofreram bastante, né? Que sofreram percas, que sofreram desamparos, né? Desprezo e tanta coisa. Sofreram traições e tantas outras coisas. Mas olha, eu estava aqui agora meditando e pensando com Deus, né? E falando com o Espírito Santo. Eu não quero perder essa oportunidade. Não perca a oportunidade. Você tem algo bom a oferecer para o próximo? Você tem algo bom para oferecer para o seu irmão, para a sua irmã, para os seus amigos, para a sua família? Faça, fale enquanto você está vivo. Eu estava falando com uma pessoa e infelizmente nós acabamos caindo naquela conversa que uma hora ou outra todos nós falamos sobre a morte. Sobre a morte. E ele estava contando para mim algumas coisas de entes queridos que ele perdeu, de pessoas bem próximas a ele que morreram. E o quanto ele sente falta. Olha, e eu disse para ele, que bom. Ele disse, aonde você vê algo bom nisso, Marcos? Eu disse assim para ele, assim, que bom que você sente falta. É um bom sinal. É sinal de que essas pessoas, enquanto vivas, marcaram a sua vida, marcaram na sua história, foram de alguma forma importantes para você. Olha, para viver todas essas coisas que nós vivemos, nós temos que agradecer ao Criador. Temos que agradecer, sim, a Deus que criou todas essas coisas e deu a nós a oportunidade de vivermos. Quer seja coisas boas, quer não seja coisas tão boas, ou até mesmo as coisas ruins. Porque isso se trata de vida. Então, eu fico pensando comigo nas minhas histórias, e eu quero compartilhar uma com você. Certa feita, eu estava afundado nas drogas. Certa feita, eu estava em uma situação que eu desejei a morte. Eu preferia a morte. E eu entendia, naquele momento, eu me sentia como a pior pessoa do mundo. Porque eu comecei a pensar nas pessoas que eu podia ajudar e não ajudei. Nas pessoas que eu não devia ter ferido, mas eu feri. Nas pessoas que eu abandonei e que por minha causa estavam sofrendo terrivelmente e eu ainda vivo. Então eu desejei a minha própria morte. Eu estava lá no Parque Dom Pedro, ali no centro da cidade. Eu havia acabado de sair da Cracolândia, tinha fumado pedra, sabe, estava no uso do crack. E eu estava atônito, andando pela rua, e quando foi baixando aquele frenesi, quando foi baixando aquela vibe da droga, tudo, eu fui caindo na realidade e pensando nas coisas que eu havia perdido, nas coisas que eu tinha deixado. Esse foi um dos piores momentos da minha vida. Eu tive outros, mas esse foi um pior momento da minha vida em que eu tive o momento de refletir e pensar nas pessoas que eu tinha ferido. E eu, naquele momento, não via forças em mim e nem caminhos para retornar, para voltar a ser ou fazer aquilo que era bom, que era agradável. Olha, então, eu lembrei da palavra de Deus, porque eu já havia ouvido. A palavra de Deus que se encontra lá no livro de João, capítulo 3, que é a conversa de Nicodemos, o chefe da sinagoga, com Jesus Cristo. E ele dizendo, querendo saber acerca de algumas coisas, acerca da vida eterna, sabe? Ele querendo saber, então Jesus diz para ele que é necessário
nascer de novo. E ele entra em parafuso e começa a perguntar como que um homem já velho pode voltar à madre, ao ventre da sua mãe. E Jesus não estava falando disso, ele estava dizendo sobre a questão espiritual. Então ele disse assim, os nascidos de carne são carne, né? Mas é necessário nascer de novo, do Espírito, da água. Olha, necessário vos é nascer de novo. E lá por volta do versículo 16, diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. E eu me lembrei disso. E olha, que naquele momento, eu me lembrando disso, eu pensei, eu preciso nascer de novo. Eu preciso de uma nova oportunidade, mas eu não encontrava forças. Aí foi quando eu descobri também que há muitas coisas que a gente não faz sozinho. Precisamos de ajuda. Estenda a mão para alguém. Estenda a mão. Existem pessoas que não sabem como pedir. Existem pessoas que nem têm forças para falar, mas elas querem ajuda. Lembre-se disso, em nome de Jesus. E eu, conversando com esse meu amigo, começamos a falar sobre várias coisas. E aí eu disse para ele assim, você sabia que eu não dou tanta ênfase para a morte? Eu dou muita ênfase para a vida, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero essa vida abundante. E você? E eu disse a esse meu amigo, sabe, foque na vida. E como fazer então para focar na vida? Aprenda um pouco mais sobre Jesus. Aprenda um pouco mais porque ele veio, porque viveu, porque morreu, porque ele ressuscitou. E quando ressuscitou, quais são os benefícios que eu tenho com essa vida e morte e ressurreição de Cristo? Quais são os benefícios da vida, da morte e da ressurreição? Quais são? E você verá então que ele se preocupa com você. Você verá então quanto Deus ama você. Você verá então quanto Deus tem poder para mudar a minha e a tua vida. Eu saí daquela situação, anos depois eu saí daquela situação. Passei por várias etapas, mas eu saí daquela situação. E hoje, graças a Deus, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, enfim, retomando o meu lugar por direito. Lugar não conquistado por mim e nem por você. Conquistado no duro madeiro do Calvário, conquistado por Cristo. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite. E pare de ficar só pensando, sabe, em uma história triste. Contando história triste todo mundo tem. Vamos focar nas histórias boas, nas histórias que transformam, as histórias que motivam você a lutar e vencer. Sabe em quem? Em Cristo. Porque a vitória só Cristo dá. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia!